Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a disciplina é física, tá? E o assunto é vetores. Eu vou dar um exemplo para vocês, primeiramente, para se entender o que é um vetor. É claro que a explicação, a definição de um vetor não é tão simples, mas eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês terem ideia de que seja um vetor, ok? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma situação, vamos imaginar que você está observando um rio de cima. Pode ser em frente ao rio também, mas você imaginando de cima, nós temos uma seguinte situação aqui. Essa flechinha aqui, ó, é um vetor, ok? Nós iremos entender ele como um vetor. O que seria esse vetor? É o sentido do rio, é a força da correnteza. A água, ela está indo nessa direção, tudo bem? Então, isso aqui é a representação da força da água, da velocidade da água. Ele está representando ali a direção com que essa correnteza está no rio. Muito bem, aqui tem um barquinho, e esse barquinho, ele tem um motor. Ele tem um motor e o motor, o leme do motor vai estar nessa direção aqui, ó, nesse sentido, nessa direção. Ou seja, o barquinho ele quer partir do ponto A para o ponto B. Tudo bem? E aí o pescador ele vai ligar o motor, o barquinho vai estar com o motor, o leme nessa direção e ele vai atravessar o rio. Mas olha o que acontece. Mesmo que o barquinho esteja apontando o leme nessa direção, o barquinho ele vai fazer esse trajeto aqui e em vez de ele chegar nesse ponto, ele vai chegar nesse lado aqui, nesse ponto na margem do rio. Tudo bem? Então o que acontece? Mesmo que ele colocou aqui a direção aqui do motor na direção para o ponto B, na prática, esse barco ele não vai conseguir chegar nesse ponto. Ele vai vir nesse ponto. Por quê? Por causa da força da correnteza. Tudo bem? Então aqui a representação que vocês vão observar nos livros, né, nas provas, seria essa situação aqui, ó. Tudo bem? Então aqui eu tenho um vetor U, aqui eu tenho um vetor V, é o nome, né? Dando um nome. Esse vetor U é o vetor no qual o motor está indicando a direção para onde o barquinho vai. Tudo bem? Esse vetor U é o sentido da correnteza da água. E esse vetor aqui, que eu vou chamar de R, é o vetor resultante. Ou seja, esses dois vetores representam uma situação e o vetor R, ele representa o quê? O movimento real do barco. Portanto, o barquinho, ele saiu do ponto A e foi parar no ponto C. Tudo bem? Por que isso aconteceu? Por causa da influência desse vetor aqui, que é a correnteza do rio, tá bom? Então eu tenho aqui o vetor U, o vetor V e eu tenho aqui o vetor resultante. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.